Se o Mirassol ganhar, eliminar o São Paulo hoje, amanhã faz programa com a roupa do Chaves. Isso, você querendo. É isso aí, pessoal. Vamos ver qual que é o desafio Betfair.net de hoje aqui no Fox Rádio. É isso aí. Vocês estão com saudade da Conmebol Libertadores? Eu também tô. Mas olha só, enquanto ela não volta, vamos matar um pouquinho da saudade dessa competição que é fantástica. Eu quero ver se vocês conhecem mesmo de Conmebol Libertadores. Eu quero ver. Olha só, o desafio Betfair.net de hoje é o seguinte. O Grêmio foi campeão da Conmebol Libertadores em 2017. Com qual placar agregado? Alternativa A, 3-1. Alternativa B, 4-1. Você entra lá no nosso Twitter, põe lá a hashtag Desafio Betfairnet e responde essa pergunta. No decorrer do programa, nós vamos mostrando aí quem é que conhece mesmo de futebol, vamos mostrando as parciais. E se você ainda não conhece o Betfair.net, Betfair.net é patrocinador oficial da Conmebol Libertadores e também da Sul-Americana. É isso aí. Entra lá no nosso Twitter, hashtag Desafio Betfairnet e responde a nossa pergunta. Aí, Betfair.net. Tamo junto, Betfair.net. Tamo junto. Aê. Vou dizer um negócio pra vocês, hein. Isso. Você querendo. Eu vou dizer um negócio pra você. O São Paulo... Eu vou dizer um negócio pra você, seu Oswaldo Pascoal. Quem viu o São Paulo, viu. Hoje, olha o que virou o São Paulo. É Penapolense. É o Mirassol que, com todo respeito, montou um time lá no grupo de WhatsApp. Rapaz, o jogador chegou lá do avião, lá do aeroporto, nem treinou, jogou, fez 2 gols. O São Paulo, Pascoal, virou motivo de piada. O senhor que sempre fala aí, porque o São Paulo é gigante. Fala alguma coisa aí, Pascoal. Porque eu fui na tua. Eu ia falar que o Mirassol ia ganhar. Aí você falou, porque é o tricolor, porque é o trimundial, é soberano. Ó. Você tava louco pra fazer essa aposta, Benjamin. Você ficou legal. Lá, acho que você devia fazer o programa todo dia com esse bonezinho. Esse bonezinho ficou sensacional. A camiseta você pode escolher a que você quiser. Mas o bonezinho você tem que colocar todo dia. É muito bom esse boné. É muito legal. Pascoal, o bonezinho que você colocou. Ô, Pascoal. É muito bom. Eu não sabia Pascoal. se você vinha de Chaves, se vinha de Chapolin. Ô, Pascoal. Fala. Não, eu vou falar um negócio pra você. Não pensa que é só a camiseta, não. Eu tô com a bermuda em tudo aqui, velho. Eu tô com a roupa inteira. Só não tenho barril. Muito bom, muito legal. Ó, esse pra quem não sabe, esse é o espírito do nosso programa, das brincadeiras, das apostas que a gente faz. Eu, outro dia, vim de mosqueteiro, passei uma vergonha danada também. Fazer o quê? É aposta, a gente faz aposta e tem que pagar a aposta, né? A gente paga aposta pros companheiros do programa também. Já viemos todos com a camisa do Fluminense. Enfim, aqui é o espírito do programa. Agora, que o São Paulo não cansa de passar vergonha, não cansa, hein? São Paulo passa recibo toda hora, hein? Puxa vida, desde 2013, essa é a 24ª eliminação do São Paulo. Onde é que você vai parar, São Paulo? Onde é que você vai parar? E aí, quando eu digo que o Leque é o pior presidente da história de São Paulo, ele ainda fica bravo comigo? Mas ele comprova a cada dia que ele é o pior presidente da história do São Paulo. Que é isso, gente? O São Paulo é eliminado toda hora, sim, mas assim, ó, eliminado por clubes que você fala, não é possível. Eu também apostaria no São Paulo contra o Mirassol, só que eu não ia passar essa vergonha do Benjamin, mas eu apostaria no São Paulo contra o Mirassol. Era puro de 10, como se diz no Turf. Passar essa vergonha que o São Paulo passou, por favor, hein? E tem jogador que na hora da decisão também, para aparecer, é difícil, hein, gente? E o goleiro do São Paulo? Terceiro jogo da pós-pandemia, a pandemia continua, mas na volta das atividades, terceira falha dele,
Terceiro gol que o São Paulo sofre. O que é isso, gente? Onde é que vai parar? E agora a pressão em cima do Fernando Diniz para demitir o treinador. O Raí não quer demiti-lo, mas a pressão é muito grande e não sei se vai suportar, Benja. Ué, ô Sormani, até outro dia, porque o Daniel Alves queria o Fernando Diniz, porque é um estilo diferente, agora já não serve. Ô, Sormani, com todo respeito ao Mirassol, hein, Sormani, que fez um partidaço ontem. Mas, ô, Sormani, os caras perderam 18 jogadores, Sormani, 18. Esse jogador, o Zé Roberto, que fez 2 gols, o cara tava, acho que no Catar, no Emirados Árabes, chegou aí em cima da hora pra jogar. Ô, Sormani, você é um cara também que pegou o São Paulo aí, que era aquele time de... Então, nem era pra jogar. Ô, Sormani, você também pegou aquele São Paulo de vanguarda, aquele São Paulo, o soberano, o tri mundial, o tri da Libertadores. O São Paulo virou motivo de chacota, Sormani. Benja, boa tarde para você, para os companheiros, para quem está nos assistindo. É verdade, São Paulo virou motivo de chacota. São 14 eliminações do São Paulo na gestão do Leco. Desde que venceu a Sul-Americana em 2012, esse foi o 31º campeonato seguido que o São Paulo perde. São Paulo, depois que ganhou a Sul-Americana, disputou 31 campeonatos e perdeu todos. Todos. É uma vergonha. O time está concentrado nesse momento em Cotia. Vai ficar lá até a estreia contra o Goiás no dia 9 de agosto pelo Campeonato Brasileiro. Mas em relação ao Fernando Diniz, eu insisto no que eu tenho dito aqui. Em momento algum, desde que ele chegou ao São Paulo, ele implantou o estilo de jogo dele. Não implantou. Ele se tornou um técnico comum. Mais um, ou seja, aquela história do... É mais do mesmo. Aquele Fernando Diniz que trabalhava a bola, que fazia o goleiro participar do jogo, que tramava lá de trás, puxando o adversário para frente, para uma quebrada de bola, encontrar um espaço na frente para machucar o oponente. Esse São Paulo do Fernando Diniz, a gente não viu. A última versão do trabalho do Fernando Diniz, a gente viu no Fluminense. Eu cansei de chamar a atenção aqui. Esse São Paulo não tem nada a ver com o Fernando Diniz. Talvez pelo fato de não vencer campeonato, sempre parar no meio do caminho, ele tenha mudado alguns conceitos dele. Mas se mudou, não deu certo. Se os jogadores não aceitaram o que ele queria, eu acho que ele tem que pensar muito na situação. Mas o fato é que esse São Paulo que a gente viu, não é nem de longe um time treinado pelo Fernando Diniz. É mais um. O Fernando Diniz ali, o Jardine, o Guto Ferreira, o Rogério Ceni, qualquer outro seria igual. Qualquer outro seria igual. O dedo do Fernando Diniz, a gente não viu em nenhum momento nesse time do São Paulo. Mas enfim, o que eu tinha que falar era isso. Deixa para a torcida do São Paulo se manifestar hoje, o espaço é todo dela. Eu acho que você deveria, desculpa, Benja, dar um pitaco aí no seu trabalho, mas acho que você deveria ler tweets hoje. Tweets. Eu acho que a voz tem que ser dada ao torcedor do São Paulo. Porque tudo que a gente falar aqui vai ser blá, blá, blá. É blá, blá, blá. O torcedor do São Paulo tem que falar agora. Agora é o momento dele. Cara, vamos esperar um pouco, Sormani, porque no momento só vem mensagens me zoando aqui com a fantasia, cara. Então vamos esperar um pouco. Vamos esperar um pouco aí para daqui a pouco. Porque o primeiro momento é de risos e diversão, né? Daqui a pouco vem a revolta dos torcedores de São Paulo. Então tem que esperar. Que é só para mim por enquanto. Ô meu menino, aqui no programa ontem, todo mundo imaginava, né? Exceção do Flavinho, que sempre fala do contra, mas todo mundo cravava aí que o Mirassol não passaria pelo São Paulo. E o Mirassol fez um partidaço. Mas, mano, repito, mano, com todo o respeito do mundo ao Mirassol, que merece, jogou muito, classificou na bola, honesto, mas o São Paulo não pode colecionar essas humilhações, esses vexames que vem colecionando, mano. São Paulo eliminado pela Penapolense em casa, pelo Defensa e Justiça, pelo Mirassol. Qual que é aquele outro time lá, Colón, né? Como que era?
Pô, Colom. tá acontecendo com o São Paulo, mano? Colom. Tá acontecendo. O São Paulo virou saco de pancada. O São Paulo, cada campeonato é uma humilhação. O torcedor não aguenta mais. E uma coisa mais louca, mano, que é? Sabe o que é? Que o torcedor do São Paulo, ele tá tão conformado que ele nem reage mais. Antes de falar de São Paulo, Benjamin, São Paulo é um time que não pode ver uma vergonha que ele quer passar. Ele fala, deixa que eu passo essa vergonha por vocês. Ele adora passar uma vergonha. Mas, velho, vou te falar, velho. Você é o Mick Jagger judeu. Fato, velho. Fato. Meu Deus do céu. Mais um mico. Mais um mico. Você é o Mick Jagger judeu. Você é o Mick Jagger da hebraica, velho. Nossa senhora, pai do céu. Mas vou te falar, Benjamin. Vou concordar com você em um ponto. Não adianta ficar tocando bola pra lá, não adianta ficar tocando bola pra cá, não adianta dar toquinho de letra, achar o companheiro e etc e tal. Se não fizer gol, meu irmão, se não fizer gol, não adianta nada. O São Paulo tava tomando 2-0 aí, inclusive o primeiro gol aí foi muito parecido com o gol que o Corinthians marcou no Palmeiras. O cara cabeceou ali sem marcação, fez 1-0. O São Paulo foi pra cima, no contra-ataque tomou o segundo. O São Paulo teve forças pra empatar no primeiro tempo. Em praticamente 2 minutos o São Paulo empatou o jogo. 35 e 37, 36 e 37, sei lá. O São Paulo empatou logo na sequência. Depois que tomou o segundo gol, passou um tempinho lá, o São Paulo conseguiu buscar o primeiro e depois fez o segundo. O segundo tempo do São Paulo, Benjamin, foi pavoroso e o Fernando Diniz extremamente omisso para alterar o time. Foi colocar Everton e Hernanes lá com 35 do segundo tempo. Errou, hein, Diniz? Agora pra vocês, hein? O São Paulo é humilhado em casa. Humilhado pelo Mirassol, que perdeu 18 jogadores. Mas vocês estão uns Nutelinha, hein? Urra, rapaz, velho. Mas se é o Corinthians eliminado ontem pelo Mirassol no Morumbi com menos 18 jogadores, hoje estava a Terceira Guerra Mundial, tinha reunião na ONU. Ah, vão andar vocês, seus Nutelinha. A minha esperança é você, Pipo. A minha esperança é você. Fala, Benja. Ótima tarde pra você. Parabéns pela fantasia. Ficou sensacional. Um abração a todos. O São Paulo, assim como, aliás, os dois vizinhos de muro, né, que já a gente vai falar, eles são os reflexos de suas atuais diretorias. São clubes em que as diretorias não se mostram em nenhum momento com uma pegada visionária ou então com alguma demonstração. Pegada visionária. Foi, Sormani? Pera só um minuto, Sormani, o que seria uma pegada visionária? Sormani, o que seria uma pegada visionária? Não faço ideia. Eu tô Flavinho, curioso pode explicar também. isso Como aí. é que é esse negócio? Só um Explica aí minuto, pra nós, então. Benja. Não, pera só um minuto. Eu quando ouço The Doors, Led Zeppelin, eu tô numa pegada visionária. Flavinho, rapidinho, você que é o cara aqui que curte mais umas coisas diferentes, o que seria uma pegada visionária, ô Flavinho? É quando você pega alguma coisa que você consegue ter uma visão melhor. Isso aqui é uma pegada, aqui ó, pegada visionária, tá vendo? Ó, aí quando você coloca, você começa a vislumbrar tudo. E é o que o São Paulo precisa, uma pegada visionária. Agora você interrompeu o Facincani. Fala, Facincani. Bom, vamos lá. Que não tem esse tipo de pegada, de visão de mercado, de cobrança, de interesse. São diretorias com discursos blasé, completamente descompromissadas com o que hoje se exige, principalmente o próprio torcedor espera que seja representado dentro de campo, que é um pouquinho de alma, sabe, um pouquinho de sentimento, um pouquinho de representar a história daquele clube, fazendo história naquele momento. Então o São Paulo, isso se estende também até o meu comentário da semana passada, tudo aquilo que eu falei em relação ao Palmeiras, tem se estendido ao São Paulo, claro, não na proporção de títulos, né, porque o São Paulo recentemente não tem vencido absolutamente nada e nem de uma forma administrativa, mas é na questão comportamental.
sabe? O que a gente vê de exemplo do Flamengo, que independentemente de atitudes equivocadas ou não, de atitudes duvidosas ou não, que a gente possa criticar ou não, mas o Flamengo recentemente mostrou uma coisa que tem faltado para o dirigente brasileiro, que é um pouco mais de atitude, sabe? É tentar mudar, tentar sair do senso comum, tentar mostrar um pouquinho que dá para ser diferente, mesmo estando num país e num futebol em que a gente sabe que a condição aqui é praticamente precária em relação ao que hoje o mundo respira, e principalmente o futebol europeu hoje traz em termos de administração e de qualidade. Então, enquanto a gente tiver clubes com cabides eleitorais nos cargos administrativos, a gente vai ver essa representação dentro de campo, de equipes que não têm cobrança, de equipes que não têm mão pesada, de equipes que principalmente em campo não demonstram o mínimo respeito e o mínimo sentimento daquilo que o torcedor poderia gostar de enxergar em termos de qualidade, em termos de prática, em termos de qualquer coisa que seja apresentado dentro de um futebol minimamente agradável. São Paulo hoje, assim como o Palmeiras, são dois resorts na Barra Funda de jogadores que ganham muito, de jogadores com contratos amarrados por 3, 4 anos, cuja a produtividade é zero. É zero. É muito nome, é muito currículo para pouca prática. É muita gente com falsa liderança, mas que na hora de precisar aparecer para resolver, some, desaparece dentro de campo. E aí o que acaba acontecendo, estourando no treinador, que de fato, um treinador que, ao meu ver, no caso do São Paulo, parece se intimidar com esse tipo de liderança dentro de campo, porque quando era para ter mexido de forma cirúrgica em alguns nomes, não mexeu, mexe sempre em A, B, C e acaba esquecendo de mexer em quem realmente não dá desenvolvimento ao jogo. O próprio Palmeiras tem esse defeito, mas depois a gente comenta sobre o Palmeiras. O assunto agora é São Paulo, de uma equipe que já de longa data eu tenho falado que é pessimamente montada de forma defensiva. O São Paulo não sabe se defender, o São Paulo é uma peneira. Mas a melhor defesa do ano passado. No passado eu jogava tudo trancado atrás porque o Fernando Diniz estava começando o trabalho em setembro, outubro. Agora que ele começou a desenvolver o trabalho dele, o time é uma peneira, o time é todo arrebentado defensivamente e todo mundo sabe disso, porque não é só o São Paulo, não é novidade pra ninguém que o Fernando Diniz não sabe montar time defensivo ou time que tem equilíbrio defensivo. É muito bonito esse conceito, vamos jogar pra frente, vamos tocar bola e vamos desenvolver o jogo, porque a modernidade, amigão, em primeiro lugar se constrói a casa pelo chão, pela base, e a base no futebol é a defesa. Ou você faz uma defesa forte para você depois potencializar o seu jogo, ou então você tá começando tudo errado e a chance de você dar errado é gigantesca. É gigantesca. E tá dando errado. Dos 3 trabalhos que o Fernando Diniz pegou, nos 3 ele tá dando errado. Tá dando errado. Porque o Atlético Paranaense deu errado, o Fluminense deu errado, o São Paulo deu errado. Eram menos vitórias do que empates e derrotas juntos, sabe? Não pode. As campanhas do Fernando Diniz em Série A eram ridículas. E agora tá se estendendo até pro Campeonato Paulista. Gosto muito do Fernando, é um cara muito inteligente, gente boa, trata todo mundo muito bem, mas pelo amor de Deus, a gente tem que criticar a prática do trabalho dele que não tá acontecendo em nenhum dos lugares que ele tem passado, sabe? Por quê? Porque fica com essa história filosofal de conceitos e beleza, esse discurso blasé, que a diretoria do São Paulo emprega também, um discurso blasé de mercado, e que na hora da prática de resolver, da cobrança séria, da mão firme, sabe, escrever tudo muito bonito, viu, seu Lugano? É muito lindo a teoria, que não sei o quê, porque o São Paulo, eu vi no final de semana, porque nós aqui temos atitude, ótimo, que lindo, parabéns pro São Paulo que se classificou e esqueceu dessa história de Corinthians, de papapá. Só que tem que resolver em campo. É muito bonito fazer discursinho. Agora, o que o torcedor de São Paulo quer é a prática que o São Paulo não tem. Por quê? Porque além de dirigentes incompetentes, tem dirigentes que não estão preparados para o cargo que estão. E aí o que acontece? Contrata mal, se empolga com voz da torcida em muitos momentos para sair montando elenco, gasta mais do que deve, contrata técnico que não tem estofo nesse momento para assumir uma condição de um projeto vitorioso como o São Paulo, e a solução que a gente tem encontrado é essa, de um São Paulo que dia após dia tem passado vergonha no mercado do futebol. É muito triste, porque o São Paulo, desde que eu me conheço por gente, é o maior clube do Brasil.
É o maior clube do Brasil, na minha visão, Felipe Facincani, tá? É o clube que é tricampeão do mundo, tricampeão da Libertadores, maior vencedor internacional, 6 títulos brasileiros, tricampeão em sequência do brasileiro. Eu nunca vi ninguém fazer o que o São Paulo fez em campo, com as conquistas, com os títulos. O passado do São Paulo, pra mim, me dá a plena certeza de que foi o maior clube que eu vi estruturalmente falando nesse país. Agora, a prática dos últimos 10 anos é de um clube que se assemelha a um planejamento de Série B, Série C, com todo respeito. Porque o que tem trocas de técnicos constantes, 4 técnicos por ano, vexame atrás de vexame em competições de fácil acesso, principalmente de fácil participação. São Paulo poderia ter chegado a pelo menos mais 4, 5, 6 finais de Campeonato Paulista. Sul-Americana que estava na mão para o São Paulo conquistar, ele largou. Libertadores com eliminações vexatórias. Benjamin, destruíram a maior instituição que o Brasil tinha formado nesses últimos tempos, que era o São Paulo Futebol Clube. Ou seja, ele demorou 15 minutos para falar. O São Paulo tornou-se um time pipoqueiro. Bom, se você teve o tempo para falar e não quis falar, desculpa, mano. Ou seja, meia hora, cara. Tchau, vou embora. Posso? Ô, Flavinho, antes de você falar, eu quero colocar aí uma arte. Eu quero que você dê uma olhada aí. Murilo, coloca aí essa tela. Vexames do São Paulo. Em 2016, eliminado pelo Audax no Campeonato Paulista. 16, eliminado pelo Juventude na Copa do Brasil. 17, eliminado pelo Defensa e Justiça da Argentina na Sul-Americana. 2018, eliminado pelo Colón pela Sul-Americana. 2019, eliminado pelo Tajeres, pelo modesto Tajeres pela Libertadores. 2020 agora, eliminado pelo Mirassol, perdeu 18 jogadores e montou o time aí pelo WhatsApp. Em 2007, foi eliminado pelo São Caetano no Campeonato Paulista. Em 2011, eliminado pelo Avaí na Copa do Brasil. Em 2013, pela Ponte Preta na Sul-Americana. Em 2014, onde eu vim vestir de Batman, eliminado pela Penapolense no Morumbi pelo Campeonato Paulista. E depois, eliminado também pelo Bragantino na Copa do Brasil. Não Essa era o Red Bull, é a hein? Era coleção Bragantino, hein? de vexames. Mas eu não falei Red Bull, eu falei Bragantino. É que tá o símbolo, né, do Red Não, é Bull porque aí, o distintivo né? tá ali. Tá o símbolo, mas eu... Exatamente. o distintivo tá Red Bull. Ô, Flavinho, o São Paulo coleciona decepções, humilhações, vexames. O São Paulo se tornou uma vergonha no futebol brasileiro. O torcedor do São Paulo, ele está com razão. Quando eu digo com razão, Flavinho, não é que o cara tem que ir lá quebrar CT, ameaçar e bater em jogador, isso jamais. Mas ele tem todo o direito do mundo de estar revoltado, envergonhado e enojado com o que tem visto. Você olhou ali a coleção de decepções, com todo respeito de novo, hein? Mas aqui o programa não tem mimimi, né? E há uma divisão clara no futebol brasileiro, mundial, intergaláctico, em qualquer planeta. Aos grandes e aos pequenos. O São Paulo só foi eliminado por time pequeno, gente. Você vê aí, Flavinho, não tinha Boca, não tinha River Plate, não tinha Peñarol, que é tradicional. Olha os times que o São Paulo coleciona, cara. Decepções, Flavinho. O torcedor tem todo o direito hoje de estar revoltado e envergonhado, Flavinho. Você tem razão. Bom, Benja, primeiro, tá demais a sua fantasia, tá demais mesmo, muito legal. Olha só, essa lista é o que tem de melhor, né, nessas eliminações do São Paulo, é a lista, porque é a redenção do verdadeiro futebol, do futebol romântico, do futebol feito com dificuldade. Esses times todos que eliminaram o grandão São Paulo, o soberano, o arrogante, muitas vezes, e
hoje, o pozu do São Paulo, é a vitória do pequenininho em cima do gigante. Eu acho demais. Isso, primeiro que eu acho isso demais, porque eu acho que isso é a essência, essa lista é a essência do futebol, é o que eu mais gosto no futebol. É ver como em algumas situações, mas isso tem sido frequente com o São Paulo, o pequeno pode se impor sobre o grande, sobre o gigante. O que aconteceu ontem no Morumbi é uma vitória do esporte. É uma vitória do esporte, né? É um time montado às pressas que perdeu 18 jogadores, gente, 8 titulares. A história do Zé Roberto, que fez os 2 primeiros gols do Mirassol, é maravilhosa. O cara veio lá das Arábias, pediu para treinar no Mirassol, aí passa aí, bota a camisa, pega um avião, vem para cá, vem jogar. Jogou, entrou e o Mirassol derrota o São Paulo. Olha, tá muito claro o que está acontecendo no São Paulo há muitos anos e não é por falta de aviso. Há uma evidente decadência de um estilo de dirigente. Aquele dirigente quatrocentão, engravatado, desembargador, advogado, grande empresário, com discurso empolado, e com discurso até de humilhar adversários, como fez o seu Carlos Miguel Aidar em outros momentos, antes de ser apeado da presidência. O São Paulo, ele, depois de 2008, né, do seu tricampeonato brasileiro, meio que deitou nessa ideia de soberania, de estar acima de todos os outros, e não viu o bonde passar, né? Não viu o mundo se modernizar, o mundo do futebol, inclusive. Então, o São Paulo hoje é um clube contaminado por pessoas que não sabem o que fazer diante de um mundo que eles não entendem mais, que eles não compreendem mais, né? E continuam fazendo as mesmas coisas, usando os mesmos métodos de 15, 20 anos atrás. Beija, você já parou para pensar que torcedor do São Paulo nunca comemorou um título pelo WhatsApp para zoar os seus amigos? Ou pelo Twitter? Gente, vocês entendem a mudança de geração aí? E você que não comemora nem com o WhatsApp nem sem. No mundo, e o São Paulo ficou parado no tempo, né? Não, eu tô exagerando. Acho que o Twitter é de 2000. O São Paulo tem esse título de 2012 que serve muitas vezes para atenuar essa tragédia que tem sido o São Paulo desde 2008, nos últimos 12 anos. Esse título de 2012, gente, a curva, é o pontinho fora da curva totalmente. Porque o resto são os 31 campeonatos que o Sorbani mencionou. 31 campeonatos, gente, que o São Paulo disputa e não chega nem em final. Quer dizer, chegou a uma aí, outra, sei lá, teve aí uma do Paulista. Mas não disputa como protagonista. O protagonismo do São Paulo é para ser zoado. Isso, então, isso que eu tô falando, sim, uma finalzinha de Campeonato Paulista, mas o protagonismo do São Paulo hoje é para ser zoado. Até eu, torcedor da Portuguesa, tô zoando um amigo meu que é São Paulino, entendeu? Então, existe um problema que vem de cima no São Paulo, que vem dos dirigentes, vem passando pela gestão do futebol, bate no técnico, é claro. Infelizmente, o Fernando Diniz é um técnico que tem, para mim, um trabalho bonito, belo, feito no Audax e ponto. Infelizmente, porque eu gosto da ideia de futebol que ele tem, da filosofia de futebol que ele tem, gosto da persistência, mas não tem dado certo. Não adianta, isso a gente precisa reconhecer, não dá para defender, né? Não dá para defender. Infelizmente, os times dele têm alguns defeitos estruturais muito sérios. São Paulo tomou 7 gols em 3 jogos, gente, desde que voltou o Campeonato Paulista. 7 gols em 3 jogos. Lembra, Pascoal, quando eu falei para você no começo, quando voltou o futebol, eu falei a defesa do São Paulo, depois do jogo do Red Bull, é muito fraca. Aí você falou assim, mas foi uma das melhores do Campeonato Brasileiro. É o que o Mano falou agora há pouco, o Facincani. Era o começo de trabalho, o cara trancou o time para garantir que ia para a Libertadores e depois botou a filosofia dele em prática. E aí a gente vê um time que é completamente desarranjado atrás, desajustado. Então, gente, é uma pena para o Fernando Diniz, mas eu acho que ele é apenas uma pecinha nesse elenco de culpados, né? Porque ele foi escolhido pelo São Paulo para ser o técnico, ele foi escolhido. São Paulo nos últimos anos trocou de técnico a cada 6 meses, vai trocar de novo, provavelmente. Eu acho que o Fernando Diniz não resiste essa eliminação.
e vai continuar contratando sem saber o que está contratando, né? Então o São Paulo para finalizar, é o retrato da decadência, do freio de mão na marcha do tempo que é representada pelos seus dirigentes, que não perceberam que o mundo mudou, que as coisas mudaram muito. Por fim, jogadores que ganham, gente, não podem jogar de uma maneira tão apática quanto jogaram. Aí não vale, olha, mesmo se ganhasse pouco, para qualquer time de futebol, o jogador precisa se esforçar, precisa se dedicar, precisa morder a bola, precisa ser mais empenhado, precisa respeitar a história de um clube. E eu acho que tem jogador no São Paulo ganhando muito para fazer muito pouco. Benja, posso me atentar a um fato aqui rapidinho, por favor? Fala. Esse menino do Mirassol, o Zé Roberto, ele jogou no ano passado no São Bento e ele foi o vice-artilheiro da Série B, certo? Só que conta aqui no registro dele nessa temporada que ele fez um jogo pelo Atlético Goianiense no Campeonato Goiano emprestado. Aí ele foi jogar no Banias, dos Emirados Árabes, fez 6 partidas por lá, 1 gol marcado. No Atlético Goianiense também ele fez 1 gol. E agora ele fez esses 2 gols no Mirassol. Isso caracteriza 3 clubes num ano. Pelo que eu sei, um jogador só pode atuar em 2 clubes no ano, certo? Então, assim, eu queria até que alguém pudesse, se alguém conseguir trazer algum advogado, alguma coisa. Vai apelar pro tapetão. Não é tapetão. Já quer vai eliminar apelar o pro Mirassol. tapetão. Não tô querendo... Já quer ferrar o Mirassol. Não, de forma alguma. Mano... Jamais tapetão, e o Mirassol fez um papel lindíssimo ontem no Morumbi, jamais. Eu só quero entender se isso mudou e eu não estou sabendo, porque ele participou de 3 clubes no ano, tá? Ele teve um registro e jogo em súmula no Atlético Goianiense, um jogo em súmula no Banias e esse jogo em súmula no Mirassol. Só queria entender se isso se foi uma flexibilização que a FIFA deu, porque até onde eu sei, eu acho que não poderia. Mas enfim, peço desculpas. Se eu estiver equivocado, não tem nenhum problema em pedir desculpas, como vocês acham que eu não peço. Vamos torcer sim. Os caras já estão te xingando aí. Ó o Pipo querendo tapetão, sem tapetão, perdeu na bola. Que é isso, Pipo? Passando pano pro São Paulo. Olha, ó, os caras já estão bravos contigo aí, chegando aí. Ô, Pascoal. Fala, Bélio. Você é um dos caras que eu conheço, que mais conhece, eu vou ser legal e falar bastidores de clube. Você conhece muito bem o São Paulo. É óbvio que o torcedor está revoltado, Sormani, com o Leco. Até porque o torcedor do São Paulo não gosta do Leco, e não é de hoje. Se o São Paulo fosse campeão, eles iam falar, foi campeão apesar do Leco. Ok. Mas, Pascoal, foi lá, trouxe o Alexandre Pato, que a torcida queria. Foi lá, trouxe Raí e Lugano, que naquela invasão lá no CT daquela vez, a torcida independente lá no manifesto pedia Lugano e Raí. Ele foi lá e fez. Queria Hernanes de volta. Ele foi lá e trouxe. Precisa trazer... O Daniel Alves falou, vamos trazer o Fernando Diniz. Ele foi lá e trouxe o Daniel Alves, que todo mundo falou na época, caramba, que loucura. O Leco trouxe o Daniel Alves. Aí, Pascoal, eu quero te perguntar. Aí tinha o Pablo, sensação do futebol, do Campeonato Brasileiro lá acho que foi 2018, né? Aí ele foi lá e trouxe. Aí eu pergunto pra você, Pascoal, eu não estou fazendo aqui defesa de A, B ou C. Eu quero te perguntar, nisso tudo, nesse processo todo, qual que é a culpa deixa do eu Leco? responder isso aí rapidinho. Pascoal, desculpa. Eu vou responder, eu só quero falar uma coisa. O Benja, essa resposta é fácil, o Pascoal está dando essa resposta desde que começou o nosso programa, há 7 anos. Há mais ou menos isso. O presidente de São Paulo, o São Paulo é administrado pela arquibancada.
Você entendeu? Ele não tem convicção nenhuma no que faz. Então, se a arquibancada fala que tem que trazer o Hernanes, ele vai lá e compra. Se a arquibancada fala que tem que buscar o prato, ele vai lá e busca. Se a arquibancada fala que tem que fazer contratar ciclano, ele vai lá e contrata. Se vê um jogador e pede um técnico, ele vai lá e contrata. Se tem 2 dirigentes que eram ídolos, tal, papá, que podem voltar para lá porque alguém do conselho falou, ele vai lá e pode. Ele não tem convicção nenhuma. Ele não tem convicção nenhuma. Ele é Maria, vai com as outras. Ele não faz nada na cabeça dele. Talvez esse seja o grande motivo. Não há convicção. Por ouvir todos, por ouvir muitos, ele não faz nada. Porque como é que é, Pascoal? Quando você fala lá, numa casa onde falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Que o Pascoal fala. É todo mundo gritando no São Paulo. Cada um fala uma coisa e ele ouve uma ala. Então ele ouve essa ala aqui de conselheiros porque ele precisa desses caras. Ele vai lá e coloca uma criança para ser diretor de futebol. Pô, esse menino aí, o Pássaro, que experiência ele tem para ocupar o cargo que ele ocupa? Eu acho que no futuro ele pode vir a ser um grande dirigente. Mas ele não pode começar pelo São Paulo no time profissional. Ele pode até começar pelo São Paulo, mas vai devagarzinho. Começa aqui, começa ali, começa lá, até chegar no time profissional. Coloca um monte de diretor que não tem nada a ver. Colocou um cara que era dono de uma fábrica de perfume. Colocou o cara que era dono de uma fábrica de perfume porque ele emprestou o dinheiro para o São Paulo contratar um jogador. E contratou mal. Então tá tudo errado na gestão do Leco, Benjamin. Gente, isso é muito óbvio, isso é muito claro. São 14 eliminações na gestão do Leco. 14. Ele não tem convicção de nada no que faz. Aliás, eu não sei se ele tem convicção de alguma coisa e se ele conhece de futebol. Eu já cansei de contar aqui. Eu trabalhava na Jovem Pan, depois eu fui para a Rádio Record e eu fazia os jogos direto no estádio. Eu ia nos jogos. E eu chegava lá e encontrava alguns amigos, ia conversar. Quando o Leco passava, todo mundo dava risada dele. E esse cara hoje é o presidente de São Paulo. Não tem cabimento, Benja. É fácil responder isso. Desculpa, Pascoal. Eu precisava dizer isso aí porque eu me senti atiçado a dar essa resposta. Pois não, Pascoal, a pergunta foi feita para você. Pascoal, só para esclarecer, então... Pascoal, mas aí eu quero então emendar a pergunta do Sormani para você, Pascoal. Pascoal, quero emendar uma pergunta do Sormani para você, que é o seguinte. Tudo bem, eu não tô aqui defendendo, eu tô aqui fazendo pergunta, o Sormani expôs o lado dele. Mas, ô Pascoal, quando contratou o Pablo, ninguém criticou. Quando contratou o Daniel Alves, ninguém criticou. Quando trouxe Hernanes de volta, ninguém criticou. Quando trouxe Raí Lugano, ninguém criticou. Trouxe Fernando Diniz, todo mundo falou, pô, que legal, pô, não sei o quê. Ninguém que eu digo, por exemplo, hoje é muito fácil. Todo mundo desceu o pau. Eu, ano passado, cansei de falar, gente, eu acho o time de São Paulo muito ruim. E eu fui voto vencido dentro do programa. Então, não é mal treinado, vai mudar. Então, sim, eu critiquei. E dentro desse programa, eu fui voto vencido. Eu fui voto vencido. Sim, eu fui voto vencido, Pascoal. Eu só quero te perguntar. Ok, Pascoal, ok, o presidente é o cara, é sempre o principal responsável, é óbvio. Mas, Pascoal, o trabalho do Raí é muito ruim. O trabalho desse Alexandre Pássaro é muito ruim. Tem jogador lá, Pascoal, que é brincadeira. É há muito tempo que São Paulo é um resort, Pascoal. Bom, essa é uma frase que você sempre usa. O São Paulo é um resort. E se você vê o que aconteceu no jogo de ontem, o São Paulo se transformou em um resort. Gente, o São Paulo jogou alguns minutos quando se viu acuado depois de tomar 2-0. Os caras, opa, vamos ter que dar uma resposta. Aí fizeram 2-2. Aí voltaram para o segundo. O papel dele, fazer gols, perfeito? O São Paulo, você vai falar vamos lá, você vai dizer os jogadores que o São Paulo contratou. Tem alguns jogadores que foi no grito da torcida, ou não? Hernanes, trouxeram o Hernanes de volta. E não é barato ter o Hernanes no banco de reservas. É melhor ter o Luan, que é mais novo, do que o Hernanes.
Mas o Luan é um jogador que pode fazer esse papel. O Lisieiro é um jogador que pode fazer esse papel. Mas são mais novos e ganham menos. Então, é sempre no grito da torcida, é sempre assim. É sempre a torcida gritando e o São Paulo respondendo com a sua diretoria contratando. O Raí sendo contratado para diretor de futebol, junto com qualquer outro, antes foi Ricardo Rocha, agora Lugano, com qualquer outro, é escudo da diretoria. E esse escudo acabou. Essa proteção não existe mais. Então, muita responsabilidade, sem convicção, o trabalho do presidente do São Paulo. Eu digo, ele fica triste, mas é a minha verdade. A verdade dele pode ser diferente. Ele é o pior presidente da história do São Paulo. Ele não tem nenhuma convicção do trabalho dele. Zero. Zero de convicção. E eu também acho que o Diniz, nesse caso, ele tem culpa. Tem culpa porque o time foi poupado domingo para jogar essa partida contra o Mirassol. Os caras descansaram no domingo. Eles não estiveram em campo contra o time contra o Guarani. Foi o time reserva, os moleques é que estiveram em campo. Qual foi a resposta do time do São Paulo no jogo seguinte? Perder para o Mirassol. Com 8 jogadores que não eram titulares no início do Campeonato Paulista. 18 baixas teve o time do Mirassol. Parabéns, Mirassol. Parabéns, Mirassol. Jogou dentro do que você podia e construiu o placar. Parabéns, Mirassol. Parabéns mesmo pro Mirassol. Né? Todas essas brincadeiras que estão acontecendo aí em cima do torcedor de São Paulo entristece o torcedor, deixa o torcedor com raiva. Mas também o torcedor não tem o direito de ir na porta lá do CT de São Paulo, dar tiro, soltar rojão. Isso aí não pode. Pode reclamar, pode protestar, legal. Agora, isso aí não dá, né, gente? Isso aí não dá. Agora, não tem nenhuma convicção do trabalho do Leco à frente do São Paulo. Muita gente ao lado dele já disse para ele, você precisa mudar, Leco, você precisa enxergar diferente, você precisa ver o diferente. E não consegue. É sempre assim, é sempre assim. Chega uma hora que cansa. E a torcida cansou. Tem eleição esse ano no São Paulo. E parece que cada dia que passa, essa eleição fica mais longe. Hoje terá, mas a eleição fica longe. Fica longe, porque o São Paulo só perde, só passa vergonha. É de cansar, é pra cansar qualquer um, é pra cansar pitbull, perdão, não dá. Eu não consigo suportar mais esse tipo de coisa, né? Eu não consigo, porque eu acho que o torcedor de São Paulo tá cansado disso aí, gente. É uma vergonha atrás da outra, é uma vergonha. Como diz o mano, é pra passar no débito ou pra passar no crédito. O São Paulo tá sempre presente na vergonha. Uma hora precisa acabar. O São Paulo precisa se recuperar, o São Paulo precisa ter aquela visão de campeão, novamente. Chega disso aí, tô cansado. Bom, o Sormani pediu para eu ler algumas mensagens de Twitter. Veja, Então está por favor. começando a chegar aqui mensagens de torcedores do São Paulo. O Leandro Dias, ele fala aqui. Ih, é porrada para mim, é melhor não ler. Vou para outro. Não, vou ler. O Leandro Dias fala aqui. Deus do céu, cara. Olha a espirrada que o cara deu no ar. Olha, mais uma. Benja, Olha, o cara por favor. espirrou no ar. Não basta uma vez, ele espirrou Sim. 2 vezes. Mas olha aqui, o Leandro Dias. O Leandro Dias. Espirrei, mas não fiz Coisa barulho. nojenta, Deixa eu só velho. explicar uma coisa, Benja, por favor. O Leandro Dias, ele fala aqui. Benja, o porquê da sua defesa ao Leco? É pela sua amizade com ele? O senhor Leco, presidente, tem responsabilidade sim. E existiram críticas sim por algumas contratações. Mas deixa eu te falar, eu não fiz defesa do Leco. Claro. Eu fiz uma pergunta. Eu não fiz defesa ao Leco. Eu estou aqui, a minha função no programa é colocar perguntas para gerar debate. Eu ainda acabei de falar, é óbvio que a responsabilidade principal é sempre de quem manda. E o Leandro Dias, eu não tenho problema algum em dizer que sou amigo do Leco há muito tempo. E gosto muito da pessoa do Leco. Adoro o Leco. Converso com ele sempre. Era meu vizinho. Cara super gente boa. Agora, não é porque eu sou amigo do Leco que eu vou falar que a gestão do Leco é uma maravilha, porque não é. Não é. Um time aí que o Sormani falou, não sei quantos títulos aí, eliminados, né? E o Pascoal que sempre fala que é refém da arquibancada. 14. Então eu não posso elogiar. Ô, Benja, por favor. São 14 eliminações na gestão Leco. Então não dá para elogiar, não dá para elogiar. O Lucas Silva, ele fala aqui, mano, eu não gosto desse termo, eu vou falar para vocês, eu não gosto desse termo, mas é o termo que eu mais ouvi
desde que acabou o jogo de ontem até agora no Twitter. Palavra de honra, eu não gosto desse termo. Ele não é um xingamento, mas eu acho que é uma coisa pesada. Mas o Sormani quer que eu leia no ar as mensagens de torcedor de São Paulo. Ô, mano, o Lucas Silva. O São Paulo já atingiu o padrão do Fernando Diniz, sim. O padrão dele é o fracasso. Eu detesto essa palavra, chamar alguém de fracassado. Acho uma coisa pesadíssima, cara. Concordo, mano, que o Fernando Diniz, por enquanto, na hora H, né, a coisa não vira. Mas o termo fracassado, cara, eu acho uma coisa muito forte. Pesada. Mas, ô Benji, eu só vou discordar de vocês no que vocês estavam falando a respeito aí da montagem do time de São Paulo. Esse time de São Paulo não é fraco não, cara. Esse time de São Paulo não é fraco não. Eu acho que em outros cenários dava para criticar o presidente do São Paulo e eu acho que eles estão carregando a crítica para esse comentário atual. Mas eu vou discordar desse comentário dizendo que o time de São Paulo é fraco. Fraco não é. Tanto que esse time de São Paulo, antes da pausa aí, para respeitar esse período aí da pandemia, o São Paulo era o time que estava jogando futebol mais convincente. O São Paulo fez uma retomada aí de 2 jogos, um com o time titular e outro com o time reserva, e ele jogou bem. O que falta para o São Paulo nos últimos tempos, Benjamin, é jogador com saco roxo. É jogador que não seja frouxo dentro de campo. O que falta dentro do São Paulo, Benjamin, é liderança. Falta um Lugano num vestiário. Lugano que eu digo é aquele cara que vai poder fazer o que o Lugano fazia, pegar jogador pelo pescoço. Falta um Rogério Ceni no vestiário. Porque, querendo ou não, Benjamin, o São Paulo pode ter jogadores de qualidade, como o Alexandre Pato em determinado momento da carreira já foi, como o Hernanes já foi, como, sei lá, o Lisiero pode ser, o Igor Gomes, Daniel Alves, mas você não tem um líder. Você não tem um cara identificado. Aquele cara que sente a derrota. Porque são jogadores que dão a impressão que tanto faz como tanto fez. Ah, perdeu legal, ganhou legal. Dane-se. Tanto faz como tanto fez. Vou voltar para casa, pegar meu Porsche e jantar num restaurante chique. Não é assim. O jogador hoje em dia, Benjamin, precisa sentir derrota, cara. Precisa sentir derrota. E dentro desse time de São Paulo, por mais identificação que possa ter, por exemplo, um Hernanes, eu não vejo o perfil de líder no Hernanes. Não vejo. Como eu não vejo o perfil de líder no Thiago Volpe, como eu não vejo o perfil de líder no Arboleda, como eu não vejo o perfil de líder no Igor Gomes, como eu não vejo o perfil de líder no Daniel Alves ou então, quem sabe, no Pablo. Não tem, cara. Quem é o líder do São Paulo hoje, Benjamin? Quem é aquele jogador que pode chegar no vestiário e pegar o cara pelo pescoço e levantar? Não tem. Não tem. Então, os jogadores do São Paulo dá a impressão, Benjamin, que não sabem o tamanho que tem o clube. Não sentem derrota. Jogam cada partida como se fosse um amistoso aqui do meu tio contra o time da minha tia. Tá errado, velho. Tá errado. Jogadores do São Paulo precisam tomar um choque de realidade com relação ao tamanho do clube e o momento que o São Paulo vive. Quantos jogadores, por exemplo, que vocês já viram chegar num clube e terem identificação de imediato? O D'Alessandro no Inter. É um jogador que quando chegou no Inter virou ídolo, cara. Do dia pra noite. Porque é um jogador que sente o clube. Esse foi só um exemplo, mas tem outros também. Tem jogadores extremamente identificados, mesmo com uma história muito curta. No São Paulo eu não vejo isso. Ô, Benja. Ô, Pascoal, o Rod Rato pergunta aqui. Ô, Benja, pergunta pro Pascoal quantos gols o Leco perdeu ontem. Quem que me chamou aí? Quem que tá me chamando? Eu tô chamando, Benja, porque só pra eu explicar, por gentileza, a situação contratual do Zé Roberto do Mirassol, ela só foi revogada na semana retrasada por uma medida que a FIFA implementou de última hora devido à pandemia, porque antes não era possível que um jogador atuasse por 3 equipes no mesmo ano. Só que para evitar desemprego... O tapetão não vai rolar. Bom, eu posso só explicar seriamente... Não vai rolar o tapetão. Entendeu? Porque isso é importante, tá? Para não ficar nada em dúvida. Eu tinha essa dúvida, por isso que eu levantei no ar. Semana retrasada que a FIFA veio com essa medida. Essa medida foi colocada válida para evitar desempregos de jogadores que perderam seus contratos em meio à pandemia e, obviamente, que agora conseguiu a liberação. Então, Zé, fica tranquilo. Eu só coloquei uma dúvida que eu tinha, que eu não tinha visto, não tinha me atentado a esse detalhe da FIFA. Então, normal, situação do Zé Roberto perfeita e merecidamente ontem resolveu o jogo. Só isso, tá? Às vezes é só importante, menos zoeira e só um pouquinho de seriedade para que eu não fique jogado ao vento. Ele vai dar
lição de moral na gente aqui no ar. Ah, levantou, não era mais fácil ter visto a informação você levantou antes de falar no ar, então? Que não existia. Ah. Não é que eu levantei a polêmica, era uma dúvida minha. Só Por que isso. ele não checou antes, então? Uma dúvida minha. Eu vi agora, que eu fui pegar a ficha do Zé pra dar uma olhada em umas situações. Só isso, normal. Então, devia ter feito isso antes, pô. Não levantar a polêmica no ar. Bem, deixar o torcedor do Mirassol agora, pô, não, chocado. zero problema. Eu vou aproveitar agora. Muito pelo Daqui a pouco eu vou... Eu tive essa leitura também. Ah, eu já tava até tirando a fantasia. Eu falei, pô, tapetão não. Deixa o Zé Roberto. Não. Deixa o Zé Roberto. O cara chegou, marcou 2 gols, é a estrela do dia. Pô, vem jogar, vem botar água no nosso chopp aí, pô. Tamo com o convidado no ar. Paulo, foi uma vergonha ontem. Foi uma vergonha pra todos, de fato. Parabéns ao Mirassol, que não se intimidou no Morumbi. Falei mesmo. Vamos ouvir aí. Não, e tem os caras falando assim, mas também facilitou, porque não tinha torcida, não tinha pressão. Pô, mas a Penapolense eliminou o São Paulo, o Morumbi tava cheio. Para. Vamos ouvir aí o Fernando Diniz. Vamos ouvir o Fernando Diniz ontem. Olha o Fernando Diniz aí. A repercussão é péssima e não tenho muito o que dizer sobre isso, porque o torcedor merecia muito mais do que a gente apresentou, principalmente no jogo do Bragantino e no jogo de hoje. Então não tem uma outra repercussão para ter. A gente tem que saber aceitar e suportar aquilo que vem, e quando o São Paulo for jogar de novo, tem que responder de uma maneira positiva dentro do campo. A gente não tem uma outra coisa para fazer nesse momento. Pedir desculpa ao torcedor e seguir. Não é uma coisa fácil de se explicar. A gente parou de uma forma e voltou de uma forma totalmente diferente, quase que o oposto. Era um time que tinha conexão com o torcedor, tinha conexão entre nós mesmos, jogadores, um jogo que fluía, que criava muita chance de gol, que chegava fácil pelos dois lados do campo, que oferecia pouco contra-ataque, que era muito atento. Então a gente retomou de uma forma muito diferente daquilo que parou. Então a gente vai ter que trabalhar e procurar retomar daquele momento que a gente parou diante do Santos. A relação, não dá para você prever totalmente como vai ser a relação. O torcedor tem todo o direito, e é isso que ele vai fazer agora, de reagir com insatisfação e cobrar o time como tem que ser cobrado. A gente tem que saber suportar isso e procurar trabalhar mais e dar resultado dentro de campo. Não tem muito agora o que falar, não tem como você justificar nem o jogo do Bragantino e tampouco o jogo de hoje. A gente tem que trabalhar e mostrar coisas diferentes dentro do campo. Taticamente, você jogar contra a linha baixa é sempre difícil, sempre foi difícil. Só que a gente voltou diferente, como a gente já falou anteriormente, na dinâmica do time, no ritmo, de saber atacar pelos dois lados, de ter mais profundidade. Então a gente voltou um time mais fácil de ser marcado. Isso é uma coisa que a gente vai precisar trabalhar incessantemente. Os dias que a gente teve a pré-temporada, a gente tentou dar uma carga física e técnica para os jogadores e faltou de fato um pouco mais de parte tática, mas esse não foi o principal problema. Eu acho que a gente jogou com uma apatia que a gente não podia ter jogado nem o jogo do Red Bull e tampouco esse jogo contra o Mirassol. Preocupa pelos gols que tomou. Agora, os 2 jogos que a gente sofreu 3 gols, foram 7 bolas no gol e a gente tomou esses gols. Além disso, tem outras coisas para ver. O jogo do Guarani, a gente teve muito mais bolas no nosso gol e a gente não sofreu só um gol, fez 3, poderia ter feito mais. Então, preocupa, mas tem algo mais ainda do que isso. Preocupa o sistema defensivo, preocupa o ataque, nesse momento tudo preocupa. A gente tem que trabalhar e saber responder a isso. Absolutamente, isso não tem nada a ver. Ao contrário, a gente conseguiu descansar alguns jogadores, não que estivesse, não é cansado da sequência, não da sequência, mas a gente ia jogar depois de domingo para quarta-feira e ter menos tempo para poder fazer a recuperação. O problema não foi esse. Tivemos muitos problemas, mas esse não foi um deles. Ô Pascoal, a casa vai cair pro Fernando Diniz, porque o torcedor do São Paulo tá num veneno. Mas tá num veneno. O veneno vai para um lado pro Leco, vai bastante pro Fernando Diniz. 2 perguntas para olha, a torcida ontem acabou o jogo, foram lá na porta do CT. A vida do São Paulo vai ser um inferno, cara. Hein, Pascoal? Você acha que o Fernando Diniz foi o principal culpado e a casa vai cair pro Fernando Diniz, Pascoal?
Ô, Benja, a situação nesse momento é de muita pressão para a demissão do Fernando Diniz. O que eu recebi de informação, o Raí não quer que ele saia, o Lugano não quer que ele saia, o presidente do São Paulo está muito pressionado para que ele demita o treinador do São Paulo. Há uma pressão também para a demissão dos 2 dirigentes de futebol, né, o Raí e o Pássaro, e que o Lugano vá junto também, que ele não é de futebol, ele é de gestão internacional, né? Então há uma pressão muito grande por uma limpeza total nessa hora. Então vamos ver como é que o presidente do São Paulo vai reagir. Hoje é um dia importante, há um reflexo muito grande. O São Paulo foi levado para Cotia, o time está em Cotia, vai se preparar nesses próximos 9 dias, 8 dias, até a realização do Campeonato Brasileiro. E o Fernando Diniz está muito pressionado. Hoje eu diria para você que é difícil a permanência dele. Hoje, nesse instante, eu diria para você, é difícil a permanência do Fernando Diniz. Mas você sabe que às vezes com um tempinho sendo dado, com a coisa sendo minimizada, dá para se acertar. Mas eu acho que hoje, nesse instante, se você me perguntar, acho que é muito difícil a sequência do trabalho do Fernando Diniz à frente do São Paulo Futebol Clube. O que eu acho que será um erro da direção do São Paulo, né, demitir o treinador nessa hora. Porque o São Paulo não cansa de demitir técnicos. É um moedor de técnicos o São Paulo Futebol Clube. E não encontra padrão de jogo, não encontra como conquistar títulos, não encontra um formato ideal que a sua torcida deseja ver, que é ganhar títulos, ser campeão. Agora, nesse instante, a pressão é enorme para a demissão do Fernando Diniz como treinador do São Paulo Futebol Clube. Quanto ao que ele disse, Benja, em muita coisa ele tem razão. O time foi apático, não apresentou o futebol que deveria, não apresentou na volta, nesse momento, depois dos 4 meses sem jogar futebol. O time não apresentou o mesmo padrão de jogo que vinha apresentando antes, teve jogador que não apareceu para jogar, muitas falhas defensivas, o goleiro sai em 3 bolas esquisitas, toma 3 gols. Tem muita coisa para consertar no time do São Paulo. Eu sei que o Fernando Diniz tem uma parte nessa culpa, mas a gente não pode isentar o jogador do São Paulo. Tem muito jogador do São Paulo que precisa jogar mais do que está jogando. Tem jogador do São Paulo que não se apresentou na data marcada porque ficou chateado que o São Paulo cortou 50% do salário. Daniel Alves, por exemplo, não se apresentou na data marcada, se apresentou depois, porque estava na bronca com a diretoria do São Paulo. Agora vem a conta. Agora vem a reclamação do torcedor. Essa é a conta que chega. Ô, Sormani, tem relatos aí de torcedores do São Paulo que ontem, no protesto, segundo alguns torcedores, foram disparados tiros, né? Segundo essas pessoas falando de seguranças do São Paulo. Aqui no Globo Esporte, um torcedor que participa do protesto diz em um dos vídeos que os tiros foram disparados por segurança de São Paulo. O clube informou na manhã desta quinta-feira que está apurando os fatos, mas alega que os funcionários do clube não trabalham com nenhum porte de arma de fogo. E o São Paulo, Sormani, também registrou o boletim de ocorrência por tentativa de invasão e vandalismo. Situação complicada, né, Benja? É importante que o São Paulo averigue realmente se o pessoal trabalha com um porte de arma ou não. E se não, se algum funcionário estava armado. Isso é grave. Isso não pode acontecer, gente. Mas, enfim, hoje em dia, o que mais se fala no Brasil é em arma, né? Entre outras coisas, né? Então, de repente, pode ser que tenha alguém armado, né? O cara tem um porte de arma, né? O presidente da República, ele é favorável ao porte de arma para qualquer pessoa. Se eu não estou enganado, me desculpa aí se eu estiver errado, mas ele é favorável ao porte de arma. De repente, o segurança não trabalha com porte de arma, mas ele tem uma arma. Ele tem uma arma, porque hoje em dia não está difícil ter arma. Não está difícil. E o São Paulo faz muito bem em registrar um BO a respeito do que aconteceu. Vandalismo, ameaça, não sei o que aconteceu, porque ele se protege em relação a isso. Mano, pra gente encerrar aqui, rapaz, os caras estão atrás do Lugano no Twitter. O Lugano, inclusive, é um dos assuntos mais comentados do momento no Twitter. O torcedor de São Paulo falou, e agora? Cadê discurso, grandeza? Cadê aquele papo? Olha, eu vou pegar aqui, mano, que é pra gente encerrar, mas tá aqui, Lugano,
Lugano estava aqui, ó, tá aqui entre os assuntos mais comentados. Eu fui o único que deu cacete no Lugano aqui. O Caio Resenha, Raí, Lugano e Pássaro, vocês não deram certo. Ontem foi a tampa do caixão, hora de dar tchau. Raí e Lugano, se forem São Paulinos mesmo, peçam demissão. O Pássaro não é. E como não temos comando, deve ficar por isso mesmo, vergonha. Dizem que o Alexandre Pássaro, não sei, é palmeirense. Aqui um outro mensagem aqui, ó. Cadê a P do estagiário com textão lacrativo? Cadê Lugano com discurso moral de grandeza? Vergonha, cadê o senhor Raí? É o Mota, é o Motinha, mano. Esse aqui é o do Mota, mano. Cadê o senhor Raí? Lugano, Leco, renunciem, levem o Pássaro junto com o senhor Diniz e toda essa... Não posso ler o resto. Os caras estão atrás do Lugano, mano. Falando, cadê o discurso de moral e grandeza? Um abraço aí pro Motinha. Mas, ô Benja, até inclusive quando o Lugano se posicionou a respeito do São Paulo entregar um jogo, porque a gente nem disse aqui pro São Paulo entregar um jogo, é que a gente falou que numa dessa aí um clube grande não faz tanto esforço para poder ajudar um outro. Mas o termo entregar não partiu da gente. Mas o Lugano, ele deu meio que uma porrada naquela declaração que ele deu através de redes sociais, na torcida do São Paulo, independente, que é a maior torcida organizada do clube. Porque existia assim uma campanha da maior torcida organizada do São Paulo, inclusive de muitos são paulinos também que não são da torcida, para que o São Paulo prejudicasse o Corinthians. Aí entra naquilo lá que a gente está discutindo, de poder ajudar um rival. Ou seja, São Paulo virou meme na mão da torcida do Corinthians. Porque hoje os corintianos estão postando nos grupos aqui, a vitória que interessava era contra o Guarani, obrigado São Paulo. O São Paulo novamente virou motivo de piada, Benjamin. E o Lugano, que foi um ídolo dentro de campo, a torcida tinha uma identificação muito grande com ele. Cara, na boa, o jogador muitas vezes ele quer ajudar o clube, não sei se quer, ou talvez precisa de dinheiro e aceita um cargo remunerado no clube. Isso é muito ruim, Benja. É muito ruim. Sabe por quê? Uma história que ele fez dentro de campo, a idolatria que ele tinha, ele pode colocar tudo a perder. Com declarações como essa, abraçando o Leco. O Leco já demonstrou em outras oportunidades, Benjamin, que ele não merece ser abraçado por um ídolo do São Paulo. O que ele fez com o Rogério Ceni foi muito feio, cara. Foi muito feio. Ele usou o Rogério Ceni como escudo e a hora que precisou descartar o técnico, ele descartou. Mas o Rogério Ceni tem uma história dentro do clube. Você não pode pegar o Rogério Ceni como se fosse um pacote de bolacha velho e jogar no lixo. E o Leco, ele fez isso com o Rogério. E ele fez isso também, Beija, com o Ricardo Rocha, que também tem história no clube. Só que o Lugano, naquele momento, junto com o Raí, eles fingiram que nada aconteceu. Eles deveriam ter virado as costas pro Leco, assim como ele virou as costas pro Ricardo Rocha e pro Rogério Ceni. E não fizeram. Então, o Lugano, ele tomou partido de um cara, Benja, com todo respeito ao Leco, quando eu uso o termo cara, não é pejorativo, mas ele tomou partido de uma pessoa que mostrou que dentro ali da administração do clube não é confiável, Benja. Porque o Leco é como se fosse uma boia de oceano. A mesma hora que ele tá aqui do seu lado hoje, daqui 2 horas, quando você virar as costas, ele já pode estar na direção sul. Ele vai de acordo com a maré. Então o Lugano, na minha opinião, ele está sendo extremamente infeliz, Benja, nas declarações que ele tem dado como dirigente. Lugano, a sua vida dentro do São Paulo foi dentro de campo. Fora dele, você é um fiasco. Eu vi, o Flavinho engoliu um bocejo. Senhor, mano, eu vi. Eu vi também. O Flavinho é que nem espirro. O programa tá viu, chato, né? Flavinho. Ele engoliu o bocejo. Ele engoliu o bocejo. Ele não dorme. Ele fica nessa vida mundana dele. Aí no programa ele fica assim. Parece que quando tem refluxo. Parece que ele vai gorfar. É porque ele engole o bocejo. Nojento isso. Mas o Felipe Fatincani, que agora eu comprei um negócio chamado... Eu comprei um negócio chamado italianômetro. O italianômetro é um termômetro de italianos. E por incrível que pareça, você no italianômetro que eu comprei está em primeiro lugar. Você superou o Pascoal por pouco e está metendo 7-1 no Sormani. Então você, como um legítimo italiano mesmo, fala com as mãos, fica nervoso, come macarrão com colher. Eu vi ontem que você finalmente botou um sorrisinho na cara e falou:
Que vitória empolgante do Palmeiras. Finalmente o Palmeiras te convenceu, Fatincani? Ai. E o Marcos Rocha? Poderia ter sido assim, né? Seria maravilhoso se jogasse um futebol envolvente, né? Um futebol espetacular, que ganhasse passando por cima dos adversários. Se essa figura tivesse jogado assim, olha lá, da olha o bola, Michael Rocha que fez pro Pipo depois do gol. Se fosse tudo isso, eu ficaria com certeza Fatincani, feliz olha lá. empolgado. Pena que os fatos não se apresentam. Olha lá, Fatincani. Na prática, né? Enfim, a teoria é muito bonita. Fatincani, olha aí. Pera, Fatincani, olha a foto. Depois do gol, falaram que o Marco Rocha fez pra você. É o coraçãozinho falando, chupa, Fatincani, chupa. Se fosse pra mim, seria outro gesto. Não seria o coração, com certeza. Seria outro gesto. É que, inclusive, seria impublicado. É porque ele é educado. Espera um pouquinho, Beijo. Espera um pouquinho, Facicani. Só um minutinho. Você vê a sequência toda do lance, ele faz o gol, comemora, mostra o coraçãozinho, faz o coraçãozinho, depois ele faz assim, nananina. Foi pra você que ele mandou. Pode acreditar, foi pra você. Porque ele faz o gol, faz o coraçãozinho, depois ele faz assim, nananina. Eu não posso fazer o gesto que Foi seria pra você. É Marcos Rocha, 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 é Marcos Rocha. Chupa, Pipo. É impressionante, Pipo. Você fala de alguém e dá tudo errado, velho. Ô, Pipo, critica o Jô hoje, pelo amor de Deus, Pipo. Desce o pau no Jô hoje. Desce o pau no Jô, Pipo. Essa análise de manchete sua é maravilhosa. Eu adoro essas análises de lead. Fulano faz gol, pô, ótimo, maravilha. Mas aí você analisa o decorrer do jogo, que eu acho que é o que deve ser um pouco mais... O cara fez o gol! Momento, né? O cara fez o gol, você tá louco? Agora o jogador que faz gol vai mal na partida. Ah, Sormani, vai andar, Sormani. Gol não você não é fala verdade, nada, hein? Sormani. Não é unanimidade, o cara... Puta, o Sormani virou um Nutella. Sim, é verdade. Parece. Eu não. Felipe Melo, que ontem fez gol, fez um jogo muito ruim. O jogo do Felipe ontem foi muito ruim. Tava se embananando com a bola para sair jogando quando tava como zagueiro, perdendo na corrida dos jogadores do Santo André. E olha que o Felipe Melo é um jogador que tem estofo demais para jogar muito mais daquilo que ele tem apresentado. Aliás, o Palmeiras ontem teve uma atuação até o gol do Felipe Melo, que foi uma atuação patética. A atuação do Palmeiras ontem não existiu. Não existiu de novo. O Palmeiras não tem existido dentro de campo. E as explicações do Luxemburgo são menos convincentes ainda. Ele não encontrou o meio campo da equipe. Toda hora sobra nos moleques. Ontem ele tirou o Gabriel Menino porque tinha cartão amarelo. Ué, mas é proibido o jogador que tem cartão amarelo continuar em campo? Sabendo que ele estava dando a mínima movimentação pro meu campo junto com o Patrick de Paula, ele inventou... Podia ter sido expulso, hein? Eu não ia ser expulso, coisa nenhuma. Isso é balela pra justificar uma alteração que ele tem que colocar toda hora o Lucas Lima pra jogar e não acontece nada. E cansei de defender o Gustavo Scarpa também, mais uma chance que ele tem que não aproveita de forma nenhuma. Então assim, o Palmeiras tem uma série de jogadores, assim como o São Paulo. Mesmo exemplo que eu falava pro São Paulo, é a mesma coisa. Os resorts da Barra Funda. Os dois resorts da Barra Funda estão a todo vapor, em pleno funcionamento na pandemia. Né? Jogadores que estão lá de férias, curtindo seus altos salários e não acontecendo em absolutamente nada na produtividade dentro de campo. Jogadores com muito nome, futebol inexistente, e enquanto isso a solução é caseira. A solução daqueles que estão precisando jogar são os moleques, assim como no São Paulo, que demonstraram resultado. Ah, mas foi contra o Guarani, não interessa, mas mostraram pelo menos alguma coisa que os titulares não mostram. E isso se vale para o Palmeiras também. É apetite para querer se firmar como jogadores profissionais e principalmente representarem as camisas por onde jogam. É isso, é esse tipo de atitude. O Palmeiras é um time inapto, obsoleto dentro de campo. Não tem a menor vocação para tentar desenvolver um futebol técnico, alguma coisa agradável. O futebol do Palmeiras é um só. Ele quebra a bola do setor defensivo, seja com o Everton ou com o Felipe Melo, aí sobra para alguém, aí abre na direita ou na esquerda para os laterais, eles cruzam na área e vê o que acontece. Esse é o retrato do futebol do Palmeiras. Não tem nada de diferente disso. Não chuta gol,
não triangula, não tabela, não usa o meio-campo como referencial, porque os 4 que o Palmeiras tem, eles não aparecem absolutamente nada para tentar se mostrar chamativos dentro de campo, de buscar uma responsabilidade. Toque em mim que eu vou ver o que acontece. Nada. Os 2 pontas, o William e o Rony, escondidos atrás dos laterais, não se apresentam para o jogo hora por dentro, hora por fora. Aliás, o Rony, com todo respeito, pelo amor de Deus, em quando que vai estrear no futebol brasileiro? Porque até agora eu tô para ver um jogador que não tem a menor noção do que ele está fazendo no elenco do Palmeiras agora. A menor noção. Porque ele sai correndo com a bola, ele não olha para o lado, ele não faz uma jogada, ele não tabela com o meio, ele não chuta a gol, ele não faz nada. Ele corre com a bola. Para correr com a bola tem um monte de jogador de elenco e que seria muito mais barato do que 6 milhões de euros por 50% dos direitos dele. Então, assim, o Palmeiras é isso. E o Vanderlei Luxemburgo com cada vez menos critérios em relação à escalação. Ontem ele mudou tudo. Ontem ele jogou em algum momento o time jogava com 3 zagueiros, aí foi jogar no 4-3-3, aí no segundo tempo foi pro 4-4-2. Ele mudou o esquema ao longo do jogo, que obviamente está no dever dele, e não aconteceu nada. Aí o Palmeiras acha o gol de cabeça, o Santo André vai pra cima pra tentar o desespero do empate, toma o contra-ataque 2-0 e foi isso. O jogo se resumiu em 2 minutos e 2 gols achados pelo Palmeiras. Foi isso. Você me fala, o Palmeiras criou, desenvolveu a vitória? Não fez. Aliás, quase toma no primeiro tempo 2 gols. Cara, impressionante. Palmeiras... Caramba, é impressionante, cara. O Palmeiras ganhou de 2-0, o Palmeiras está classificado, era uma quartas de final. O Marcos Rocha faz o gol, o Pipo fala que não vale nada, o Palmeiras ganha, ele fala que não vale nada. É isso, cara. É isso que eu não consigo entender. O São Paulo ontem teve 72% de pó de bola, os caras se vangloriam, o Mirassol foi lá e ganhou o jogo. Eu não sei o que está acontecendo. Ó, o Pipo, mas no índice italianômetro, o Pipo disparou agora. Deixou o Pascoal numa rabeira e o Sormani sumiu do italianômetro. O Fábio Chiarella, que no italianômetro também está bem aqui, ele fala, bem, já estou aqui aguardando o Pipinho falar mal do Palmeiras. Convencer o Pipinho, nem a namorada dele. Cadê os torcedores do Palmeiras, ó? O Braulino Batista concorda com você, Pipo. Ainda bem que o Corinthians não contratou o Rony. Meu Deus, não é o mesmo jogador do Atlético Paranaense. O Reinaldo Souza, bem, já, você é ridículo. O Helder Freitas, o Pipo é um chorão. Mas tem muita gente concordando com o Pipo aqui, viu? Eu só não tô achando. Aqui, ó, o Luiz Abidal. Nada de chorão, Benja. Nada de chorão. Não sou eu. Vai jogar bem, jogou mal. O Luiz... Fala que joga mal, é simples. Não tem por que inventar o óbvio. O Luiz Abidal, que é das antigas, palmeirense. O Pipo não viu o jogo. Ontem o Patrick de Paula foi muito mal. Tinha que ter saído mesmo. O Pedro Nogueira. O Facincani reclama de tudo. Para ele nada é bom. O time se classificou, ele tá sabendo? A diretoria vendeu o melhor jogador do time e não repôs. É normal o treinador buscar opções diferentes. O Máscara Verde, Deus abençoe o Palmeiras para jogar mal sempre e ganhar os jogos. Chupa Facincani. O Flá Nordeste, 84, pode escrever aí, 2 gols do Rony no próximo jogo. O Palmeiras está pagando o Pipinho para falar de jogador, já viram que essa estratégia dá certo. O Jean, Benja, o Palmeiras tomou de 6 do Santo André, pelo discurso do Pipo, acho que levou uma surra. O Nevezado, o Facincani está certo. Marcos Rocha não jogou nada, errou vários cruzamentos. Ô Pascoal, o Palmeiras jogou tão mal assim que nem o Facincani falou? Ó, o Cristiano Guimarães fala aqui, Pascoal, Facincani tem razão, não podemos nos esconder dos resultados. No Brasileirão seremos coadjuvantes. O Lucas Silva, Pascoal, o Palmeiras passou no sufoco. Ô Benja, o resultado não traduz o que foi o jogo. O resultado é uma coisa, a vitória do Palmeiras por 2-0. Se você pegar, você vai ver que saiu nos 2 minutos finais da partida. Um gol de cabeça do Felipe Melo e depois o time se atirou, acabou tomando o segundo gol do Santo André. Só que tem uma coisa, o time do Palmeiras não tem poder de articulação. O time do Palmeiras não tem jogadores que
quebra umas linhas, ou como é normal falar, o jogador do drible. O Palmeiras não tem jogador do drible. Eu vi inúmeras vezes na partida de ontem, inúmeras vezes, o jogador pegar a bola, sair correndo em cima do adversário, vai em cima do zagueiro adversário e dá a bola para trás. Para que isso? Porque não tem capacidade no drible. Porque o futebol brasileiro acaba sendo encaixotado, muitas vezes pela posse de bola. Toca a bola, toca a bola, toca a bola, que a gente vai encontrar um espaço para fazer o gol. Toca a bola, que vai cansar o adversário. Mentira! Vai ter dia que não vai cansar. Vai ter dia que não vai encontrar o espaço. Precisa ter o jogador que faça o diferente, o drible, tenha a iniciativa. Eu vi ontem, vai uma crítica ao Lucas Lima, porque eu elogiei nos 2 últimos jogos. Ontem ele saiu sozinho com a bola dominada, chegou no bico da grande área e deu a bola para trás. Por que ele não entrou com a bola na área para fazer o gol? Por que não tem ímpeto? Porque o time do Palmeiras não tem essa determinação. Ganhou o jogo, o torcedor está satisfeito, mas o resultado não traduz o que se viu em campo. O Vanderlei Luxemburgo precisa, urgentemente, acertar quem vai jogar no meio-campo. É o primeiro ponto. Segundo, o articulador do time do Palmeiras. Já está na hora dessa definição. Já está na hora. Escolhe um. Ele tem pelo menos 4 para escolher. Escolhe um, bota para fazer articulação. Não dá, tem coisas no Palmeiras que a gente vê o time jogando e o torcedor se irrita com o passar do tempo. O time não tem poder de penetração, não consegue um drible, não consegue uma bola legal, não consegue nada. Agora, esse gol do Marcos Rocha foi pro Pipe, isso eu não tenho nenhuma dúvida. É só você pegar todo o gesto do gol até ele vir aqui no meio campo, você vai ver que esse gol foi do Pipe. Ô Pascoal, se fosse pra mim era outro gesto, é que eu não posso fazer o gesto aqui. Eu não posso fazer o gesto, mas se fosse... Não, o Marcos Rocha é um cara educado. Seria todos os gestos, menos um coração. Não, o cara é educado, não, ele fez o coraçãozinho. O Marcos Rocha é educado. Ô, Sormani. Não, mas eu não seria falta de educação dele, seria um gesto merecido. Sormani, cadê o Sormani? Ih, o Sormani no índice italianômetro aqui, ele desapareceu, velho. Que chato isso. Cadê o Sormani? Eu sou do norte da Itália, Benja. Camilo... Benja, eu sou do norte da Itália. Olha aqui. Do norte da Itália é mais educado, Benja. Olha aqui, esse aqui... exatamente. Olha aqui, ô Sormani. Eu acho que é amigo... Sormani, acho que até é amigo meu aí, porque o é homônimo. Camilo Ted. Benja, sou corintiano, mas sou fã do Sormani. Pergunta ao Sormani se ele acha que o Luxemburgo confia nos meias que tem. Começou com a molecada... E depois coloca Lucas Lima e Scarpa, que não fizeram nada. E depois o Bruno Henrique e o Luan adiantando o Felipe Melo. O time não jogou nada, deu sono. Se meu Corinthians jogar assim hoje e ganhar, tudo bem. Mas ontem foi dose. Você concorda? Concordo. Sem dúvida alguma. O Palmeiras não jogou nada. Absolutamente nada. Ganhou o jogo, é verdade, mas é aquilo que o Pascoal falou, você não pode se esconder atrás dos resultados. Você tem que analisar o jogo. O técnico não pode ficar, ganhei. Me empatei ou perdi. Não, a análise não pode ser essa. A análise tem que ser mais profunda. Você tem que observar o que o seu time fez. E ninguém jogou nada. O Ramírez é um jogador patético, apático. Esse Patrick de Paulo, ele tem um jeito bonito de andar, cadenciado, tal, canhoto, papapá, mas até agora eu não vi esse menino fazer um grande jogo. Espero que ele venha a mostrar para mim que eu estou errado. Essa empolgação que vocês estão com esse menino aí, eu não tenho. Ontem ele jogou muito mal, foi substituído, demorou até para sair. O Felipe Melo, de zagueiro, não dá, a gente sabe disso. Ele foi para o meio campo, melhorou um pouquinho a qualidade de passe do Palmeiras, mas não tem velocidade. Teve uma bola que ele passou pro Felipe Melo, havia uma igualdade, pro William, havia uma igualdade numérica de atacantes e defensores, no caso atacantes do Palmeiras, defensores do Santo André, ele precisava passar para receber a bola na frente. Ele parou atrás do William. Ele não aguenta mais. Então, é muito, por isso que talvez até o Vanderlei tenha recuado o Felipe Melo. Porque já tínhamos visto isso. Porque no meio campo não adianta nada. O Felipe Melo tem uma passada larga, tal, babapá. Parece que ele está correndo, ele corre pouco. Ele não tem mais arranque, velocidade nessa posição. Ele tem que ter isso. Porque os volantes hoje em dia, eles precisam jogar. Aí o Vanderlei vai e recua ele para a zaga. Na zaga ele tem deficiência. Ele nunca foi zagueiro.
Tá tentando se adaptar e tá difícil a adaptação. Scarpa, concordo com o Facincani. Não vira, não adianta nada. Lucas Lima a gente já sabe muito bem que não... Enfim, é isso aí. O Rony, que tremenda decepção. O jogo contra o Corinthians, o Fagner botou ele no bolso. No bolso. E ontem foi o tal do Bilu. E botou ele no bolso. Eu não sei o que acontece. Esse menino no Atlético Paranaense jogava bem. Tanto é que o Jorge Jesus, no jogo sagrado, falou: escuta, melhor que o Pedrinho, tem 4 jogadores. E eu já cito aqui, blá, 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 o Rony. Falou o Rony. Olha, é um arremedo de jogador de futebol, o Rony. Tá jogando nada. O Palmeiras não está jogando bem. Precisa melhorar muito. Muito. Pode ser campeão? É futebol. Pode. Mas o torcedor quer um pouco mais do que isso. O torcedor quer um futebol bem jogado. De bora pegar um jogo como esse, o Atlético Mineiro ontem pegou lá, acho que foi Patrocinense, uma coisa assim, desculpa, esqueci o nome. Pô, fiou 4-0 no primeiro tempo e tem logo. O segundo tempo passou e o Jorge Sampaoli saiu reclamando. É isso que o torcedor quer. Chegar num jogo desse aí, você fazer 4-0. São Paulo, péssimo. Palmeiras, péssimo. Diferença: São Paulo sucumbiu, o Palmeiras conseguiu se sobreviver. Mas se continuar com essa bolinha aí, o futuro... Eles podem até ganhar o Campeonato Paulista, mas o brasileiro é mais difícil. Você tem que pensar no campeonato, mas numa temporada, no todo dela. Não é só o Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista é mais um torneio de verão, preparatório, né? Agora, e o campeonato, e a Copa do Brasil? E a Libertadores? E o brasileiro? Com essa bola dá pra ganhar? Eu acho difícil. Ô, mano, ó, aqui o Twitter é bom. Ô, mano, o Twitter aqui é o seguinte. Cadê o mano? Olha lá, o Marcos Rocha fazendo sinal pro Pipo. Diga. Olha aqui, o Mário Quarentinha. Ô, Benja, Marcos Rocha joga muito, mas estou com saudades. Estou com saudades. É ele mesmo? Estou com saudades. Estou... Pera, gente. Tô lendo aqui no Twitter, ó. Tá no Twitter. Mário Quarentinha. Benja, Marcos Rocha joga muito. Mas estou... Para você ver como estão as coisas, que saudades de Daverson e Borja. Ô, mano, o torcedor do Palmeiras, olhando aqui na maioria aqui das mensagens, que é o meu termômetro, né? Não tem jeito. A maioria dos torcedores aí tá concordando com o Pipo. Os caras não estão gostando do Palmeiras, não. Tá tão ruim assim o Palmeiras, meu menino? Tá bem abaixo do que pode jogar, Benja. Mano. E vou te falar, paga imposto aqui pra criticar o Luxemburgo? Ô, mano, só um minuto, ó, só ver essa mensagem aqui, ó, que você falou. Hugo Costa, o Luxemburgo virou um médico, curou minha insônia ontem, que jogo chato. Mas é que tá, Benja. O Luxemburgo ele precisa ser cobrado sim. Ele precisa ser cobrado sim. Não houve aqui um comentário no programa, ou no mínimo 200 comentários falando que o Palmeiras era o segundo melhor elenco do Brasil, só perdendo pro Flamengo? Cadê esse segundo melhor elenco? Tem que pôr em prática. Joga a bola, mostra que é. Então, querendo ou não, Benjamin, vamos lá. Vocês viram o jogo do Palmeiras ontem. O Luxemburgo, num jogo que ele tá jogando em casa, contra o Santo André, e passou pelos problemas que a gente sabe dentro do Campeonato Paulista. Dentro do estádio do Santo André foi feito um hospital de campanha. O Santo André perdeu um monte de jogadores, como o Mirassol perdeu também. Cara, na boa, você vai colocar 3 volantes para jogar contra o Santo André. Ele entrou ontem lá com o Patrick de Paula, com o Ramires e com o Gabriel Menino, tá? 3 volantes. E o Gabriel Menino com uma função um pouco mais destacada para tentar criar alguma coisa ali na condição de ataque. Vamos lá. 3 volantes. Aí o Luxemburgo chega com um papinho medonho na entrevista coletiva, falando assim, ó, mas o fato de eu jogar com 3 volantes não quer dizer que eu seja defensivo, não sei o quê. Como não é, Luxemburgo? Como não é? Uma coisa é você ter, por exemplo, vamos lá,
Casemiro, Kroos e Modric são 3 volantes. São defensivos? Não, não são. Se você monta o meio-campo lá com Busquets, com Xavi, com Iniesta, são 3 meio-campistas aqui, não são defensivos. Como outros inúmeros exemplos dentro do futebol. Agora, quando você entra lá com Patrick de Paula, com Ramires e com Gabriel Menino, é um meio de campo defensivo, com pouca criatividade. Com pouca criatividade. O negócio é o seguinte, o Ramires, que o Palmeiras contratou, eu concordo com o Sormani. Não dá, velho. Quem viu o Ramires jogar, será que quando foram fazer o contrato não quiseram ter o interesse de pelo menos acompanhar 2 jogos do cara? Ele chegou no Palmeiras já praticamente machucado, já teve lá uma fibrose lá, já demorou mais não sei quanto tempo para poder jogar e não consegue jogar. Ele faz partidas pontuais que você pode falar, jogou um pouquinho melhor, mas não dá, velho. O Ramires hoje, se fosse lá no circo, é aquele leão que não consegue mais pular por dentro do arco de fogo, ele passa do lado só para dar tchau pro público, sabe? Não tô menosprezando a história do Ramires no futebol, mas, sinceramente, é um jogador que não dá pra contar. Não dá pra contar com o Ramires hoje. Scarpa, Lucas Lima, Zé Rafael, todos eles já foram colocados numa função de articulação que o Dudu conseguia fazer. Esses aí, nenhum deles conseguiu. O Luxemburgo, ele tem que chegar lá na orelha do presidente e falar, presidente, não vem com esse papinho aí pra imprensa, eu tô tentando, eu tô fazendo. Não, chega lá no presidente e fala, eu não tenho meia, eu não tenho camisa 10, eu não tenho um cara que coloque a bola em condições ali pro Luiz Adriano, pro William, pro Rony, não tenho. Palmeiras não tem dinheiro? Palmeiras não vendeu o Dudu? Aí, Gagliotti, você que é um cara que é conhecedor de futebol também. Inclusive, quando entra aqui na nossa resenha, bate um papo com a gente, você discorre bem sobre o assunto. Será que você não viu ainda que o Palmeiras não tem esse articulador? Se você perde um Dudu, Gagliotti, não adianta colocar o dinheiro embaixo do colchão, não. Se você quer fazer frente ao Flamengo e buscar títulos, você precisa repor. Você precisa repor. Mete a mão no bolso, contrata um cara. Já viu que o Zé Rafael não dá conta do recado, já viu que o William jogando por dentro não dá conta do recado, Gustavo Scarpa não dá conta do recado, Lucas Lima não dá conta do recado, vai entregar todos os títulos de bandeja para o Flamengo? É uma decisão que vocês podem ter, porém, eu acho burrice. O time do Palmeiras, Benjamin, é um time extremamente caro para você ser coadjuvante. Então, se você já foi até um determinado momento, põe mais dinheiro no negócio, é como se fosse aquela mão de pôquer. O Palmeiras, ele tem condições de fazer frente ao Flamengo, desde que ele tenha qualidade também. E o entorno tem qualidade, só que ali no centro, para criar jogadas, não tem. Sinceramente, o time do Palmeiras hoje é um carro sem motor. Bom, o Flavinho, lembra do... Flavinho, lembra do Perdidos no Espaço? Tinha o Will Robinson, lembra? Quem tá mandando uma mensagem é o Will Robinson. Era o baterista do Santana. Ele fala que estou feliz. Pô, Santana é demais, né, Sormani? Pô, eu vi 2 shows do Santana, que loucura, cara, como ele toca, velho. Que guitarrista, o cara é um monstro. Mas o Will Robson, o Flavinho, fala o seguinte: estou feliz pela vitória do Verdão, mas o futebol apresentado é horrível, de medíocre para baixo. Aí a frase dele, Luxemburgo está perdido. Flavinho, vamos ouvir o Luxa e na volta, direto com o Flavinho vai falar. Vamos ouvir o Luxa aí, Flavinho. Como eu falei, o jogo complicado, né? Eles tinham uma transição ofensiva forte e vinham marcar no seu campo, né? Na linha baixa. E para poder mais reativo, né? E sair mais na transição ofensiva, no contragolpe e nos surpreender. E nós conseguimos trabalhar bem, criamos algumas possibilidades, eles também criaram, aí que aparece o goleiro do time grande, né? Porque você, para jogar um goleiro no time grande, ele vai ter que fazer a defesa do jogo. E o Everton fez 2 defesas boas, foram as 2 possibilidades que eles tiveram de gol. E nós tivemos que trabalhar mais a bola, porque eles se fechavam muito, aí o pessoal, mas eles finalizaram mais, claro, porque nós tivemos que trabalhar a bola chegando pelo lado, porque eles estavam muito congestionados. Então acho que foi um jogo estratégico,
E a coisa funcionou. É importante que nós chegamos à fase semifinal e vamos usando todos os jogadores que nós estamos. Assim, as pessoas estão muito preocupadas com isso, né? No jogo passado, vamos analisar o jogo passado contra o Água Santa, o Lucas começou jogando. E eu usei o banco para poder nós virarmos o jogo, porque nós começamos atrás. Aí eu tive que usar a estratégia do banco para poder criar as situações e conseguimos virar. Hoje eu optei, olhando o time do Santo André, com o meio-campo que as pessoas defensivo, mas muito pelo contrário. O Gabriel Menino chegou tantas vezes, o Patrick chegou tantas vezes, Ramires chegou tantas vezes. Então não existe essa coisa de meio-campo porque você botou 3 jogadores que marcam mais, mas eles têm qualidade para jogar bola, né? E a minha preocupação era não ficar vulnerável, né? E sofreu um desgaste muito grande da minha equipe. Então nós fomos jogando e jogando o Santo André para trás, e eles ficaram só com uma opção da bola parada, que eles têm uma bola parada boa, e a transição ofensiva deles. E aí, Flavinho? Aqui no Twitter também aí, os torcedores do Palmeiras também estão criticando demais o Lucha. O Lucha deu as explicações dele. E aí, ô Flavinho, qual que é o problema? É elenco? O Lucha tá perdido, como diz o rapaz aí. O Pipo também tá muito crítico em relação ao trabalho do Vanderlei. O que tá pegando, Flavinho, na tua opinião? Benja, falta de imaginação, de criatividade, falta de, sei lá, alguma novidade nesse futebol que a gente está vendo na volta da pandemia, viu? Da volta da paralisação. Para falar a verdade, tá uma tristeza, né? A gente não vê um time jogando bem, cara, não vê um jogo bom, não vê um Flamengo do Jorge Jesus, entendeu? Não vê uma novidade. E os campeonatos estaduais são bons para isso, para esses times grandes, ricos, né? Com grandes elencos, fazer algumas experiências, até táticas e tudo mais. Cara, o jogo ontem foi uma tristeza, assim, foi de uma mesmice, né? Uma chatice tenebrosa. Ainda alice a isso, né? Junte-se a isso o fato de não ter torcida, de não ter público. Putz, olha, é doído, viu, cara? Foi doído. Não vi nada disso que o Luxemburgo... Sabe, eu fico vendo essas entrevistas coletivas, os caras tentando... Não é o Luxemburgo, acho que é meio que todo mundo, assim, tentando teorizar em cima de um nada absoluto, sabe? A transição ofensiva. Que transição ofensiva? Do que você está falando, Luxemburgo? O que é isso? Né? A bola forte do Santo André é forte, a bola parada é forte. Que bola parada do Santo André é forte? O Santo André está com outro time, completamente diferente do time que estava jogando. É mais fácil admitir, eu acho que seria mais honesto, de nós jogamos mal, nós estamos jogando nada, não fizemos nada, o jogo foi uma droga, uma porcaria, o gol só saiu aos 42 do segundo tempo e foi contra. Quer dizer, senão não ia sair também, porque o goleiro estava indo na bola, né? Para azar do Santo André, bateu no zagueiro e entrou. Então, gente, eu acho que eu fico olhando aí o Palmeiras, Benja. O Palmeiras, os últimos 3 técnicos que o Palmeiras teve, os últimos 3, são dos 3 maiores, talvez, medalhões do futebol brasileiro, né? Hoje, atuando. O Luiz Felipe Scolari, o Mano Menezes e o Luxemburgo agora. O Felipão, depois que saiu, não arrumou emprego. Não sei se não quer também, mas enfim, não está trabalhando em lugar nenhum. O Mano Menezes, depois que saiu do Palmeiras, não arrumou emprego. Também não está trabalhando em lugar nenhum. Não sei se recebeu proposta e tudo mais. O Luxemburgo está tendo uma chance de pegar um elenco muito bom, um elenco muito rico, um elenco muito variado, né? Para tentar, cara, mostrar que ainda é um bom técnico, entendeu? Que tem condições de fazer alguma coisa diferente. E a gente não vê, velho. A gente não vê nada de diferente com o Luxemburgo, como não viu com o Mano e como não viu com o Felipão, apesar de o Palmeiras ter sido campeão brasileiro em 2018, né? Então, sabe, a sensação que eu tenho é que tá todo mundo parado no tempo, sabe? Que não aprendem nada, que mesmo são muito refratários às novidades. A gente viu um Flamengo jogando tão diferente no ano passado. Pô, custa olhar para aquilo. O Santos. Aí o Sormani citou o Sampaoli. Sampaoli ontem ganhou do Patrocinense, é verdade, 4-0, ele estava a pé da vida. Porque fez 4 e o time parou.
Sabe, custa olhar um pouco para isso e ver como é que esses caras estão trabalhando, qual é o tipo de futebol que eles querem oferecer para todo mundo, né? Para o público e tudo mais. Olha, foi uma chatice esse jogo do Palmeiras ontem. Não sei quanto dura o Luxemburgo. Agora, jogando com essa bolinha aí, esse futebolzinho minúsculo, não vai a lugar nenhum. O futebol do Palmeiras, o Pipo, é minúsculo? O Palmeiras não vai a lugar algum? Vocês estão tão céticos assim em relação ao futuro do Palmeiras? Com este futebol que a gente tem acompanhado, não vai mesmo. Esquece. Vai. É claro que a gente também tem que observar no Campeonato Brasileiro como vão voltar os outros, né? Que a gente não tem um acompanhamento diário. Grêmio, o Inter, o Atlético ontem fez uma grande vitória 4-0 sobre a Patrocinense, primeira grande exibição da era Sampaoli, o time está se remontando, enfim, o próprio Flamengo agora com essa gestão do Domenech Torrent, enfim, a gente tem que acompanhar como os outros vão vir, mas de fato, observando se esse é um futebol que eu olhe e fale daqui para frente agora vai, não vai. Com esse futebol, com essas peças que o Palmeiras tem na insistência, aí a culpa é do Vanderlei, né, que fica insistindo naquilo que é nulo, né, o Palmeiras tem um elenco que joga na Sociedade Esportiva Palmeiras e outro elenco que joga na Sociedade Esportiva Nilismo, ou seja, não é nada, não existe, não tem absolutamente nada. Alguns jogadores não têm mais participação, pelo menos mental, dentro do Palmeiras. A participação deles acho que é só uma presença física, porque a presença espiritual dos caras não existe mais pro Palmeiras. Isso é o que eu falo. É o que deveria ter sido feito em janeiro. Não agora mudar com pandemia é tudo muito mais complicado. Esse discurso que eu sei que vocês ficam contraditórios em relação ao que eu falo, não é agora. Agora é tudo muito complicado. Agora a gente vive o mundo de ponta cabeça. Mas era o discurso de novembro, quando não existia coronavírus, quando o Palmeiras era uma simples crise de gestão, quando o Palmeiras era uma simples crise de identidade, de falta de diretoria, que principalmente conhece futebol, de, naquele momento, uma diretoria de futebol mais atuante, mais racional, de montagem de elenco, de contratação de técnicos, de pensamento, de ideia de jogo, na hora que foram conversar com o Sampaoli, e aí levaram uma lambada de ideias do Sampaoli, que essa que foi a grande verdade. O problema não foi dinheiro, foi conceitos que não se encaixaram, e a gente agora entende o porquê que os conceitos não se encaixaram, porque é muito fácil falar aquele discurso bonito da demissão do Mano Menezes. Vai mudar tudo, daqui pra frente é um outro Palmeiras, uma renovação, garotada, futebol alinhado com as tendências do futebol moderno, e piriri, aquela coisa linda. É uma aula de moralidade, né? De novas tendências, é uma palestra. Aquilo ali foi um show maravilhoso, na teoria, porque na hora da execução prática foi completamente diferente. Não aconteceu nada, não houve renovação de elenco, não houve renovação de ideia, não houve uma mudança estrutural da diretoria de futebol, nada. Inclusive quem chegou não mudou nada. Pelo contrário, está de braços cruzados até agora, não sei nem se assinou o contrato, para saber se existe uma atuação ali profissional, porque não é possível. Não é possível que uma pessoa pegue o elenco do Palmeiras para fazer um estudo, um feedback dos últimos 3 anos e não muda nada. Não ache nenhum defeito que está aí. É correto? É perfeito? Continue assim, porque não vai andar. Os bichos escrotos. Vou falar um negócio para vocês e eu dificilmente erro. Eu só erro quando eu falo. O campeão paulista de 2020. Dificilmente erra, só erra quando fala. O campeão paulista de 2020 será um time do interior de São Paulo. Podem apostar no que eu estou falando. O campeão paulista de 2020 será do interior de São Paulo. Não vai ser nem Corinthians, nem Palmeiras. Anota aí. Então, segundo o Flavinho é o Corinthians. Campeão. Peraí, eu não entendi. Mas pera um pouquinho. Não falei nada disso, não. Quem falei que é o Corinthians, o quê? Você considera Santos interior ou litoral?
Não. Eu tiro o Santos dessa parada também. Campeão paulista de 2020. Tá bom, então eu vou mudar para não dar dupla interpretação, senhor Mano. Eu vou falar, e com respeito. Mas também não é desrespeito. Falar que o time é pequeno não é desrespeito. O campeão paulista de 2020 será um time pequeno. Tá pintando isso. Aí você tá falando. Eles têm menos pressão. De Mirassol, Bragantino ou Ponte Preta, é isso, Benjamin? Mirassol, Bragantino ou Ponte Preta? Sim. E eu explico o porquê. É um campeonato, é um ano totalmente atípico. Por incrível que pareça, tá todo mundo no mesmo nível. Não estou falando que o Corinthians, o Palmeiras, o Santos, individualmente tem jogadores, tem, mas a coisa é diferente. São 4, 5 meses parado, não tem torcida no estádio. Os caras estão jogando de igual para igual. Não tem aquela pressão, não tem nem na arbitragem. Você pode ver, a arbitragem, nós estamos aí já voltando ao campeonato do futebol brasileiro. Você não tem visto, olha que escândalo, esse pênalti, nossa, essa falta, nossa, esse cartão vermelho. Nós não estamos falando de arbitragem mais, porque com o estádio vazio, não tem pressão em cima dos caras. Nunca teve tão nivelado para ganhar. E sem torcida, vai jogar na Arena Corinthians, vai jogar no Allianz Parque, não tá nem aí. O Santo André perdeu ontem? Perdeu, é verdade. Palmeiras ganhou honestamente, mas foi ali também na Bacia das Almas. Se o Santo André tivesse metido 1-0 ontem, não era nenhuma surpresa. Gente, se o Bragantino hoje eliminar o Corinthians, não é surpresa. O Mirassol, eu achava que era. Por que prova disso que eu tô de... Isso. Por quê? Porque estava desmontado. Não tinha time. Os caras se juntaram lá no grupo de WhatsApp, o Zé Roberto, chegou, vão jogar. Eu jamais imaginei isso. Agora o Bragantino hoje vai jogar com o Corinthians, gente, é de igual para igual. Se não tiver jogando melhor. Não vai ser surpresa para mim a Ponte eliminar o Santos hoje. 0. Pelo que eu vi o Palmeiras jogar ontem, não era surpresa se o Santo André tivesse eliminado. Repito, a única surpresa para mim ontem foi o Mirassol pelas circunstâncias. Então, para mim, Fábio Sormani, o campeão paulista de 2020 será um time do interior, será um time pequeno. Eu volto a manter a minha opinião, Benja. Se o Corinthians passar hoje pelo Bragantino, eu acho que ele ganha o campeonato. Eu acho que o grande problema do Corinthians é o Bragantino. É o Bragantino, que eu acho o Bragantino... Não sou clubista não, seu mano. Mas eu acho que o Corinthians, desses times dos times chamados times grandes, um já foi, que é o São Paulo. Palmeiras, Corinthians e Santos estão ainda aí. O Palmeiras já está classificado, o Corinthians e Santos brigam hoje. Eu acho que o Corinthians é o time que tem mais pegada de campeão. Eu acho que é o time que tem mais pegada. Mas eu acho que vai ser muito difícil o jogo hoje contra o Bragantino. Aliás, eu acho que o Bragantino passa. Mas, repito, se o Corinthians passar, eu acho que ele ganha o campeonato. Entendeu? Eu acho que hoje... Pascoal, não perguntou ainda, mas eu vou deixar aqui minha opinião. Na minha opinião, acho que passam Santos e Bragantino hoje à noite. Pascoal, ou eu preciso fazer antidoping ou ele. Ele falou, eu acho que o Corinthians será o campeão paulista. Mas hoje eu acho que o Bragantino ganha. Tá louco, velho. Nós não vamos encerrar aqui o desafio. Não. Eu falei o seguinte. Não. Eu falei que se passar pelo Bragantino... Se é o Pipo... Se passar pelo Bragantino, o Corinthians ganha o campeonato. Mas eu acho que não passa. Mas eu não sou... Gente, eu não sei o que vai acontecer. Pode passar o Corinthians. Eu acho que não passa.
Se passar pelo Bragantino, o Corinthians ganha o campeonato. Mas eu acho que não passa. Hoje à noite eu acho que passam Santos e Bragantino. Santos e Bragantino, é isso que eu acho. Olha, eu vou até o laboratório aí, Flavinho. Eu preciso fazer um antidoping em mim mesmo. Porque eu não consegui entender. Ó, se é o Pipo, o programa não termina. Eu não entendi uma vírgula do que o Sormani falou. Vamos encerrando o desafio Betfair.net de hoje. Vamos encerrando. Esse foi estilo Pipo. Vamos encerrando o desafio Betfair.net de hoje. Tá aí, ó. Quem falou 3-1, deixa eu ler aí, o Grêmio campeão da Conmebol Libertadores 2017. Ganhou com qual resultado agregado? Acertou, 3-1, 75% da galera acertou. Esse foi o desafio Betfair.net de hoje. Tamo junto, Betfair.net. Tamo junto. Agora nós vamos fazer um pequeno break. Isso. Você querendo. E na volta nós vamos falar de Corinthians, de Santos, de Bragantino, de Ponte Preta. Ah, quem diria, hein? O Mano concordou comigo. Campeão será um time pequeno esse ano. Vamos pro break e a gente volta já já. Pois sem querer querendo. Isso. Tô saindo do barril. Meu Deus do céu. Pascoal, eu tô muito louco, velho. Não sei o que tá acontecendo. Essa pandemia vai acabar comigo. Mas olha aqui, ó. Ô, mano. Fala que já saí do barril aqui, os caras trouxeram o barril pra mim. Ô, mano, Corinthians tá escalado pra hoje já? Tem uma grande chance, viu, Benja? Inclusive, eu tô com o meu Seu Madruga aqui, ó. Tem o Seu Madruga aqui, ó, pra te dar um cascudo. Mas existe só uma... Pra falar a verdade, são duas dúvidas, Benja. Vamos lá. Com relação ao meio-campo, porque a linha defensiva todo mundo sabe, já é de corte salteado, Cássio, Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto. O volante aí, o cabeça de área, possivelmente será o Gabriel, e ao lado dele, Benja, aí tá a grande dúvida. Porque o Cantígio hoje, ainda mais diante do fato dele não ter treinado com o elenco por causa do Covid-19, ele foi diagnosticado com essa doença, ele é dúvida, então ele passou a ser a terceira opção. Tem uma briga aí entre Ederson e Camacho. Ederson e Camacho, aí o Thiago Nunes possivelmente vai definir na hora do jogo quem ele vai colocar. Eu, particularmente, colocaria o Ederson. O Ederson hoje tem muito mais qualidade que o Camacho. Ele tem muito mais presença no campo ofensivo do que o Camacho, sem contar qualidade técnica também. E ali, Benja, pela direita vai ser o Ramiro, centralizado o Luan, e na esquerda tem sim ainda uma dúvida com relação à participação de 3 jogadores. Tem a expectativa do Everaldo, que ainda não está 100% descartado, apesar de eu achar que ele não vai para o jogo. Tem a expectativa do Janderson, que eu também não colocaria, porque eu vejo o Janderson em campo, me lembra um chá de boldo, é horroroso. E o que eu colocaria, sinceramente, é o Matheus Vital. E lá na frente, Benja, o retorno do Jô. O Jô está confirmado como centroavante do Corinthians, ele novamente fará sua estreia hoje. O Jô que já teve passagens em 2017, já foi revelado pelo Coringão também, mas hoje ele retorna. O Jô vai pro jogo, Benjamin. A contragosto do Mano. Ah, faltou a frase. A frase.
Sassi. Faltou a frase, mano. Então vai lá, ó. Grava aí. Aí, Jô, marca um pra nós hoje, irmão. O Sormani falou que... O Sormani falou que acha que passa o Bragantino, mas se o Corinthians passar, será o campeão. Ô, Pascoal, mas hoje é uma parada difícil. Hoje é uma parada dura pro Corinthians, hein? Vai pegar aí o time que joga o melhor futebol do Campeonato Paulista. Sormani. Hein, ô... Você tá espirrando também? Você tá igual o Sormani? Também tá espirrando? É coisa de maluco. Eu tô espirrando assim, ó. O negócio é o seguinte, hoje tá... Hoje é um dia frio, né, velho? A gente tem que respeitar, hoje o dia tá frio. Só para dizer o seguinte, hoje pode ter uma história também envolvendo esse jogo do Corinthians contra o Bragantino. O Matheus Jesus ainda é jogador do Corinthians, mas vai jogar pelo Bragantino, porque não tem nenhuma cláusula no contrato que impeça a atuação dele pelo time do Bragantino hoje, pelo Campeonato Paulista. Pode ser mais uma dessas histórias.